Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua Palavra. A Tua Palavra traz ensinamentos profundos à nossa vida. É a Tua Palavra que edifica nossos corações e nos dá força para enfrentar os embates do dia a dia. Te agradecemos, ó Pai, pela igreja presente, pelos teus filhos que vieram ao culto nessa noite. Te agradecemos por cada irmão e que a Tua bênção seja sobre todos. Amém. Diga para o seu irmão, antes de você sentar, há uma palavra de Deus para você hoje. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, dentro desse assunto, nós estamos falando já algumas terça-feira. Eu falei numa das terça-feiras, baseado nesse assunto, porque vieram os amalequitas na cidade de Ziglag, e lá eles vieram, e eu falei que eles vieram para arrasar essa cidade. E que o inimigo que nós enfrentamos hoje é o mesmo inimigo. Ele vem, eu falei num dia que o inimigo veio para realmente tirar a riqueza. Ele veio e tirou, levou toda a riqueza da cidade levou para eles. Deixou a cidade sem riqueza nenhuma, arrasada. Vem para destruir a riqueza. E nós falamos aqui esse assunto sobre o inimigo que vem para também tirar a nossa riqueza, vem para empobrecer o crente. Falei nessa questão financeira, falei sobre cartão de crédito, os irmãos se lembram? Estão lembrados, irmãos? Amém? Falei muita coisa. Depois eu falei que o inimigo veio, a Bíblia diz aqui que ele levou cativos os filhos e as filhas. Falamos muito sobre essa questão dos filhos, pais, filhos, a questão dos filhos. Na última terça-feira que nós falamos, os irmãos se lembram do que nós falamos? Foi o inimigo veio e levou as mulheres, quer dizer, veio para arrasar com os casamentos. Hoje eu quero falar uma outra coisa que aconteceu aqui. O inimigo vem para destruir as amizades. Ele vem para causar transtorno nos relacionamentos. A Bíblia diz aí no versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Então eu quero vos falar nessa noite que o inimigo vem para destruir as amizades. Meus irmãos, Davi ele tinha mais ou menos aqui 400 homens que se ajuntaram a Davi. Eram homens que a sociedade até já não dava mais nada a eles. Mas esses homens Davi conseguiu ensiná-los, orientá-los, motivá-los. Eram homens que estavam arrasados no seu caráter, na sua autoestima, homens que não tinham mais valor, mas Davi foi orientando, Davi foi ajudando, Davi foi motivando, e eles se tornaram amigos íntimos de Davi.
se tornaram companheiros de Davi. E com eles, Davi, junto, sob a liderança de Davi, eles conseguiram muitas conquistas, muitas vitórias. Mas agora, de um momento para o outro, esses homens que estavam junto com Davi, amigos de Davi, que estavam sob a liderança de Davi, eles respeitavam Davi, eles amavam Davi. Mas agora, quando eles chegam na cidade de Ziglag, que eles vê, as mulheres não estavam mais, a cidade destruída, as riquezas foram levadas, os filhos e as filhas não estavam mais. Eles se angustiaram e, de repente, não sabemos o como, mas de repente eles se voltaram contra o líder. Eles se voltaram contra o amigo, eles se voltaram contra Davi. E a Bíblia diz que eles quiseram apedrejar Davi. Aqueles homens que tinham formado uma amizade que parecia inquebrável, indestrutível, agora aquela amizade é quebrada. E eles queriam apedrejar o seu amigo. O diabo vem, irmãos, ele é o mesmo. Ele vem para destruir as amizades. Meus irmãos, os homens de Davi voltaram-se contra ele, queriam apedrejá-lo. Uma das relações mais sublimes da vida é você ter uma verdadeira amizade. Mas o inimigo hoje, ele também entra muitas vezes no meio da igreja, porque eu penso que na igreja precisa ter amizades verdadeiras, profundas, solidificadas, mas o inimigo ele vem para destruir as amizades. Vez em quando pessoas que eram amigas, que se davam tão bem, daqui a pouco uma está de rosto virado para a outra, já não estão mais nem podendo saudar com a paz do Senhor. Há uma amargura no coração de um contra o outro. É o inimigo tentando jogar um crente contra outro crente. É o inimigo tentando fazer com que as pessoas tenham inimizades uma com a outra. E aonde não podia acontecer isso, aonde não podia acontecer rompimento de amizade, de amor fraternal, muitas vezes a gente vê na igreja acontecendo esses rompimentos. Mas o que é isso? A gente pensa, meu Deus, nós teríamos que ser um exemplo de amizade. E o que está acontecendo? É o inimigo achando algum tipo de brecha para jogar um contra o outro. Assim como ele conseguiu achar uma brecha e tentou jogar esses amigos de Davi contra Davi, o inimigo é o mesmo. E ele tenta jogar você contra o seu irmão. Meus irmãos, a relação de amigos é uma relação que precisa ter a verdadeira amizade, porque a relação de amigos muitas vezes é mais elevada que a de irmãos, e muitas vezes os amigos eles têm mais liberdade de conversar, dialogar, contar suas histórias, suas alegrias e tristeza. Até muitas vezes tem pessoas que têm mais liberdade do que até do que encontro dentro da sua casa. Porque, por exemplo, há casais que são casados, mas não são amigos. Irmãos, são casados, mas não são amigos. Não abre o coração um para o outro. E muitas vezes há pessoas que têm mais facilidade de abrir o seu coração para o amigo. Irmãos, há pessoas, eu vejo 4 tipos de pessoas também lá fora e muitas vezes até dentro da igreja. Existem pessoas, irmãos, existem pessoas que estão longe de Deus e longe das pessoas. Estão longe de Deus e longe das pessoas. Há um outro tipo de pessoas que estão perto de Deus, até oram, até buscam Deus, mas estão longe das pessoas. Nós não podemos aceitar isso. A pessoa até ora, até busca Deus, vai à igreja, mas não tem relacionamento, está
procura estar perto de Deus, mas está longe das pessoas. Não funciona. Tem outro tipo de pessoas que está longe de Deus e até perto das pessoas. É aquelas pessoas lá fora, até Deus não quer nada, mas até sabe ter bom relacionamento com as pessoas. Mas o crente, irmãos, nós precisamos estar perto de Deus e perto das pessoas. Nós temos que ter muita intimidade com Deus, mas temos que ter bom relacionamento com as pessoas. E assim Deus vai nos abençoando. Irmãos, as profundas amizades começam com a comunhão vivida entre os santos, entre nós crentes. Eu quero crer, irmãos, que as melhores amizades têm que ser entre o povo de Deus. Porque nós temos Deus na vida. Nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, precisamos andar na verdade, amar a verdade, e as amizades precisam ser amizades verdadeiras. A verdadeira comunhão precisa haver no meio da igreja. Comunhão, irmãos, é o modo natural de viver daquele que teve um encontro com Jesus. Quem tem encontro com Jesus, procura também ter amizades saudáveis, amizades salutar. Eu costumo dizer amizades sagradas. Meus irmãos, todo crente ele precisa ter boas amizades e bons amigos. Para vivenciar essa profunda comunhão com os irmãos, é claro que é preciso andar na luz. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que se nós temos realmente comunhão com Deus, nós também vamos ter comunhão com nossos irmãos. Se nós andamos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão um com os outros, pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, é impossível, não tem como um crente dizer que anda com Deus, tem intimidade com Deus, tem paz com Deus, vive com Deus, e não tem comunhão com o seu irmão. Não funciona. A nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus vai passar pela nossa comunhão com o nosso irmão. A Bíblia mesmo diz: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não pode amar o teu irmão que você vê? Então, irmãos, nós precisamos ter comunhão com o outro, e da comunhão generalizada, aquela comunhão que fraterna, que nós temos um com o outro, vai também tendo profundas e sinceras e verdadeiras amizades. Para vivenciar essa amizade, para desfrutar dessa comunhão, tem que haver esforço de todos os lados. Irmãos, nós não vamos conseguir ter bom relacionamento se não houver esforço. Para nós termos bom relacionamento na igreja, tem que haver esforço de ambos os lados. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um precisa batalhar, lutar para ter bons relacionamentos. É claro que tem aquele que é mais extrovertido, tem aquele mais falante, tem aquele que é mais fácil de fazer amizade, tem outro que é um pouco mais retraído, mas independente do temperamento de cada um, nós precisamos ter boas amizades dentro da igreja. Porque tem pessoas, irmãos, que têm facilidade de ter amizades com pessoas lá fora, que não seguem a mesma fé. Não é proibido, você até deve ter para conquistar essas pessoas para Cristo. Mas tem pessoas que as suas amizades só são lá fora, e dentro da igreja ele tem dificuldade de ter amizades. Não, irmãos, tem que ser o contrário. Você tem que ter facilidade muito mais dentro da igreja, porque dentro da igreja professamos a mesma fé, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo objetivo de adorar, de glorificar, de magnificar o nome do Senhor. Nós seguimos a mesma orientação que é dada pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, você precisa, eu preciso, nós precisamos se esforçar de todas as maneiras para termos profundas amizades, para termos comunhão um com o outro dentro da igreja. Meus irmãos, só haverá comunhão profunda também se houver eliminação de pecados. A Bíblia diz em Efésios 4, 25 ao 32, a Bíblia fala lá que nós precisamos deixar algumas coisas. A Bíblia fala deixar a ira, deixar
diversas coisas ali em Efésios capítulo 4, 15, e assim nós vamos ter amizades e vamos nos aprofundar na comunhão um com o outro. Vamos até dar uma pequena lida, pelo menos em alguns versículos aí em Efésios 4, 25. A palavra de Deus, ela traz orientação tremenda. Ela nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. É aí que vai nascer as amizades profundas, irmãos. Quando nós deixamos aquilo que não agrada a Deus e aquilo que vai trazer problema, deixar de lado, e quando nós começamos a ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Quando você vai tendo essa virtude de Cristo na tua vida, você vai começar a descobrir bons e ótimos, leais e íntegros amigos dentro da igreja. Porque tem crente, eu já vi crentes dizer: mas na igreja quase não tem amigos. Irmãos, você pode ter bons amigos aqui na igreja. Eu quero dizer para você, o melhor amigo teu, fora Jesus, está aqui dentro da igreja. Sem dúvida nenhuma, está aqui dentro da igreja, sim, meus irmãos. Um amigo é alguém que está ao nosso lado, ainda quando todos o abandonam. O verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que está do nosso lado. Todos podem abandonar, mas o verdadeiro amigo não abandona. Ele está ali orientando, está ali ajudando, está ali estendendo a mão. Eu não estou dizendo que o amigo vai apoiar o erro, não. Estou dizendo que o amigo, todos podem abandonar, mas o verdadeiro amigo, ele está ali para orar, para apoiar, para ajudar, para levar uma palavra de Deus. Um amigo, irmãos, é o primeiro a entrar. Depois de todos terem abandonado a casa, ele se aproxima, não para tirar-lhe algo, mas para oferecer tudo à amizade. O amigo é aquele que oferece amizade, é aquele que estende a mão e diz: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te abençoar. O verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que está perto nas horas das celebrações e também nos tempos das lágrimas. Porque amigo que só está para fazer festinha, amigo que só bate palma para você quando você tem dinheiro no bolso, quando você faz o churrasquinho, mas depois, quando falta o dinheiro, quando você está passando numa crise, ele te abandona. Esse não é amigo. Amigo verdadeiro, ele sabe celebrar as tuas vitórias, mas se você está em lágrimas, ele vai chorar contigo. Ele vai dar o ombro para chorar contigo. Ele vai estar apoiando, orando e fazendo de tudo para te ajudar. Um amigo verdadeiro nos conhece e nos ama, não apenas por causa das nossas virtudes, mas sabe perdoar e nos aceitar diante dos nossos defeitos. O amigo verdadeiro, irmãos, é aquele que nos conhece. Ele conhece as nossas virtudes, mas ele também sabe perdoar as nossas falhas. Não que ele vai coadunar com as nossas falhas, mas ele sabe perdoar. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é uma verdadeira amizade. Porque a verdadeira amizade, irmãos, derruba as paredes e constrói corredores de acesso ao coração. A verdadeira amizade nivela os vales
e constrói pontes. Tem pessoas que são exímias em quebrar as pontes, interromper o acesso para o outro lado. Mas o verdadeiro amigo é aquele que constrói pontes, aquele que sempre está abrindo caminhos para você chegar. Irmãos, alguém quer chegar até você, alguém quer ter a tua amizade, mas muitas vezes parece que não encontra a ponte construída. Você quebrou as pontes, não, você está fechado, ninguém entra, ninguém pode sair. Tem pessoas, até na igreja, irmãos, que é assim, e muitas vezes eu fico preocupado até com alguns departamentos da igreja, que parece que as pessoas não têm ninguém acesso para chegar. Formou um grupo e quebraram todas as pontes, ninguém entra e ninguém sai, o grupo é fechado. Não pode, na igreja não pode ter isso. Na igreja nós temos que construir as pontes para as pessoas chegarem até nós, irmãos, para as pessoas desfrutar das nossas amizades também. Uma amizade verdadeira não é construída sobre também a cumplicidade no erro, mas sobre o confronto da verdade. Amigo verdadeiro, irmãos, é aquele que com amor, mas vai confrontar o erro do amigo. Porque por eu ser amigo de alguém, eu não vou ser cúmplice com o seu erro. O amigo verdadeiro não é cúmplice de erro. O amigo verdadeiro, ele com amor, mas ele vai confrontar o erro do seu amigo. Diz: não, meu querido, nisso você errou, nisso você está falhando. Agora, se o meu amigo erra e eu bato palma, eu estou sendo cúmplice com o erro, eu estou desviando ele da verdade. Eu não sou o verdadeiro amigo, porque o verdadeiro amigo, com amor, mas vai corrigir qualquer desvirtuação da verdade do seu amigo. Porque as feridas feitas pelo amigo, irmãos, são melhores que as lisonjas do bajulador. Tem pessoas que só sabem bajular, a pessoa está errada, mas está bajulando. Esse não é amigo, esse é um falso amigo. É melhor o amigo fazer uma ferida dizendo a verdade, do que você receber bajulação, que não é isso mesmo, não sei o quê, e daqui a pouco você está caído na armadilha, você está num beco sem saída. Irmãos, não existe amizade omissa. Um amigo é alguém que tem liberdade, direito e responsabilidade de exortar, de corrigir, de orientar seu amigo, principalmente quando vislumbra a chegada de um perigo ameaçador. O amigo verdadeiro, quando o perigo ameaçador está chegando, ele está ali para falar, para corrigir, para exortar, mas para orientar. Cuidado, não é por aí, o caminho não é esse. Esse caminho vai dar num beco sem saída, nesse caminho você vai bater a cabeça na parede. Não é por aí. O amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade, com amor sim, mas ele vai falar a verdade, porque não existe amizade omissa. Irmãos, ou você tem uma amizade que vai trazer benefício, ou uma amizade que vai trazer malefício à tua vida. Neste mundo timbrado pela solidão, timbrado pelo isolamento, onde florescem as amizades virtuais, precisamos cultivar as amizades verdadeiras. Nós vivemos um mundo onde a população está nos seus 7 bilhões e jamais pessoas. Num mundo extremamente povoado, mas vivemos um mundo onde as pessoas estão se isolando. As amizades hoje são virtuais. Hoje, a maior parte das amizades são amizades virtuais, via internet, via sites de relacionamento, de bate-salas sociais e coisas semelhantes, as amizades virtuais. Irmãos, nós não precisamos de amizades virtuais. A nossa amizade é olhar um no outro e dizer: eu te amo em Cristo Jesus.
é relacionamento. E cristianismo, irmãos, ser crente é relacionamento. Não tem como você ser um verdadeiro crente se não quiser relacionamento, relacionar com outro crente, porque cristianismo é relacionamento. Amém, irmãos? Irmãos, não se isole, não se isole. Você precisa ter boas amizades dentro da igreja. Todas as amizades precisam glorificar a Deus, precisam edificar a igreja e abençoar as famílias, irmãos. Toda a amizade precisa glorificar a Deus. E eu pergunto, as amizades que você tem, estão glorificando a Deus? As amizades que você tem, estão te levando para mais perto de Deus? Se não estão, são amizades que estão trazendo malefícios. Existem diversos resultados de amizades negativas, irmãos. Porque tem pessoas que têm amizades negativas. A sua amizade é uma amizade negativa. Ele é amigo de pessoas que não estão influenciando ele para o bem, não estão trazendo benefício para a sua vida espiritual. A mulher de Ló, ela tinha amizade com o pessoal de Sodoma. Ela tinha muitos amigos, amigas lá em Sodoma, a ponto de, quando recebeu uma ordem dizendo: olha, vocês vão para tal lugar e não olhe para trás. Mas ela tinha tanta amizade com os moradores de Sodoma, que quando ela escutou alguns barulhos da cidade sendo queimada, ela não aguentou, porque o seu coração era preso com aquelas amizades dos moradores de Sodoma, e ela olhou para trás. São amizades que levaram ela a virar uma estátua de sal, a desobedecer a ordem do Senhor. Qualquer amizade que você tem, se leva você a ser menos crente, qualquer amizade que você tem, se leva você a não glorificar a Deus e ser um crente negligente, corta essa amizade. É melhor você cortar agora e ir para o céu, do que uma amizade levar você para o inferno. E eu quero dizer, infelizmente, irmão, tem muitos crentes que já estão no inferno, e outros que estão caminhando com passos largos para o inferno por causa das suas amizades, que são amizades negativas, que são amizades que estão destruindo a sua fé, destruindo os seus relacionamentos na igreja, destruindo a doutrina da palavra de Deus que ele aprendeu, a verdade do Evangelho. Paulo uma vez disse: Demas, que era meu amigo, me abandonou amando o presente mundo. Irmãos, há pessoas que muitas vezes vão deixar de ser seu amigo porque estão amando o mundo. Ore por essas pessoas. Mas há pessoas que, se você for amigo dessas pessoas, elas vão te levar para o mundo. E deve ser o contrário, irmãos. A nossa amizade com as pessoas não crentes, precisamos ser amigos, e precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas lá fora, mas para trazê-las para a igreja. Eu me preocupo, irmãos, quando pessoas começam a ter amizade com pessoas lá fora, e é as pessoas lá fora que levam elas para lá. Não é o contrário, tinha que ser o contrário, irmãos, porque você tem Cristo, você está firmado na rocha eterna, na rocha que é Jesus. Mas a Bíblia também diz que as más amizades corrompem os bons costumes. E se você tem, conforme a amizade lá fora, se é pessoa que não teme a Deus, pessoa perversa, pessoa de índole duvidosa, pessoa inclinada para o mal, inclinada para as coisas mundanas, inclinada para a prostituição, inclinada para as drogas, inclinada para ser uma pessoa crítica do Evangelho, daqui a pouco, se você está andando muito com essas pessoas, daqui a pouco vai corromper os bons costumes, vai corromper aquilo que você aprendeu de Deus, aquilo que você tem de Deus, a verdade de Deus na tua vida, irmãos. Mas que você não venha deixar ser levada por esse tipo de amizades, mas sim, irmãos, que você possa transformar essas pessoas por aquilo que você tem de Deus na tua vida. É chocante, irmãos, é chocante
perceber os estragos que as amizades têm deixado em certas pessoas. É de chorar, é chocante, é triste em ver pessoas que estavam firmes na igreja, pessoas leais, sinceras a Deus. Daqui a pouco, o que aconteceu com o irmão? Começou a andar com uma pessoa, daqui a pouco já começou a pensar igual aquela pessoa. Irmãos, é chocante. É chocante como a gente vê que muitas vezes as más companhias, as más amizades vão corrompendo aquilo que as pessoas têm de Deus. Eu começo a ver até nas colocações dentro da igreja. Por exemplo, se tem um irmão que é contra dízimo, e tem uma pessoa que era dizimista fiel, ele começa a andar com aquela pessoa que não era dizimista e é contra e murmurador, daqui a pouco ele começa a deixar dar o dízimo, e daqui a pouco está murmurando com respeito de dízimo também. Aquele irmão servia ao Senhor fielmente, começou a andar com um crente negligente, com um crente que é todo avesso às verdades da palavra de Deus, daqui a pouco ele está pensando igual. Né? E entre isso, irmãos, Paulo e outros grandes da Bíblia, como eles orientaram para nós ter cuidados com os falsos irmãos. Mas tem falsos irmãos? Tem falsos irmãos. Pessoas que até professaram a mesma fé, pessoas que até tiveram experiência com Deus, mas deixaram de vigiar e foram levados pelas doutrinas heréticas. Porque toda heresia, irmão, ele pega um pouco da verdade, pega um pouco daquela verdade e mistura com veneno. Porque todo remédio, ele se for demais, ele vai complicar também a vida de uma pessoa, se for uma dose mais. E nós vemos que tem pessoas, irmãos, que começam a tem a verdade de Cristo e começam a misturar com coisas contaminadas, né? E eu vejo pessoas, irmãos, pessoas que até tinham uma fé firme em Cristo Jesus, mas que hoje estão tropeçaram, se desviaram da verdade, não estão mais com a verdade. Esse dia eu estava ouvindo alguém questionando alguns nomes na Bíblia, que o nome de Jesus não é Jesus, o nome de Jesus é Yeshua e não sei o quê. Meu irmão, em hebraico e em grego até pode ser, mas Jesus é Jesus, irmão, sempre foi e sempre será. Aleluia. Porque o nome de Ezequiel é outro nome, o nome de Daniel é outro nome. Claro que no hebraico, no inglês, a pronúncia vai ser diferente, mas aquele que nega que Jesus é o Senhor, irmãos, é pior do que qualquer coisa. Jesus é o que salva, que liberta, que transforma. Irmão, tem pessoas que querem vir com coisas tirando a simplicidade da fé, daquilo que você aprendeu da Bíblia Sagrada, que está na Bíblia, que é claro, que não tem como ser diferente. Não existe outro tipo de interpretação. A Bíblia é a Bíblia. Jesus é Jesus, irmãos. É o Salvador do mundo. Ele veio para transformar. Agora tem pessoas colocando minhoca na cabeça de crente. E tem crente enrolado. Não posso mais falar o nome de Jesus. Tem que falar Yeshua, tem que falar não sei o quê. Não. Tem que mandar algumas pessoas realmente. Deixa para lá. É chocante, irmãos. Diz-me com quem tu andas e direi quem tu és. Tem um pensamento assim, é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Diz-me com quem tu andas. Se tu anda com prevaricador, se tu anda com maldizente, se tu anda com blasfemador, se tu anda com mau elemento, vai influenciar a tua vida. Agora eu quero perguntar, como você tem influenciado os outros? Como você tem agido para influenciar as pessoas? Você tem sido influenciado
ou você tem sido um influenciador? Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para fazer a diferença. A palavra de Deus diz: vós sois a geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Você foi escolhido para fazer a diferença. Você foi chamado para influenciar com aquilo que Jesus colocou na tua vida, e não para as pessoas que não têm Deus influenciar você. Existem casos maravilhosos de amizades sagradas, amizades duradouras, amizades abençoadoras. Eu vejo, irmão, na Bíblia, por exemplo, um homem paralítico, que ele tinha 4 fiéis amigos. Aquele paralítico, ele foi abençoado porque ele tinha amigos. Sabe quando você tem amigos verdadeiros, você é abençoado, irmãos? Jesus chegou na cidade e tinha uma pessoa paralítica, mas ele tinha a grata satisfação de ter amigos. Quem tem amigo, irmãos? Verdadeiro amigo sempre vai procurar levar as pessoas até onde tem solução. E, irmãos, aquele homem tinha amigos. Amigo é aquele que sempre ajuda aqueles que estão passando por problemas. Amigo se une, ele se une para fazer o bem. E nós vemos que aquele paralítico, ele tinha 4 amigos, e aqueles amigos se uniram para fazer um bem. E eles se uniram para levar o seu amigo até onde estava a solução, e a solução estava em Jesus. Se você tem amigo, você vai levar os seus amigos para Jesus, e não ao contrário. Não as pessoas lá fora levar você para o mundo, é você que vai levar as pessoas para Jesus. Aquele homem tinha amigos, eles falaram para ele: nós vamos te levar até Jesus. Você tem amigo lá fora, você precisa levar os teus amigos a Jesus. Leve os teus amigos para Jesus. Alguém lá fora está precisando de Jesus. Os verdadeiros amigos também não desanimam diante das barreiras, dos embates, das dificuldades da vida. Surgiu dificuldade. A porta onde Jesus estava, a porta estava entulhada de gente na janela, gente na porta, não tinha, ninguém dava licença, não tinha como entrar com o paralítico lá. Eles não desanimaram, eles foram ao telhado, abriram a telha e com cordas desceram o paralítico até onde Jesus estava. Amigos são aqueles que colocam a fé em ação, irmãos. Aquele homem tinha amigos. Eu vejo João Batista, irmãos. João Batista foi profeta, e não foi qualquer profeta não. Jesus deu testemunho que foi o maior profeta que pisou sobre a terra. Jesus disse: nascido de mulher, este é o maior. Mas chegou um momento que ele foi preso, e não sei por que Jesus não conseguiu visitar ele. E ele, quem sabe, esperava a presença de Jesus lá na prisão, uma palavra de conforto. Eu não sei o que ele pensava, só sei que ele, lá na prisão, quase se desviou. Chegou um momento que a fé dele ficou vulnerável, ficou fragilizada. Por isso que eu digo, irmãos, na igreja, até nós temos momentos que a nossa fé fica fragilizada, e precisamos de amigos para nos ajudar, para nos fortalecer. Mas João Batista, ele tinha 2 amigos, e eles falaram: João Batista, olha, vocês vão lá e vê se é Jesus mesmo. Eu já estou até com uma dúvida aqui no meu coração, vê se é Jesus mesmo. E eles: pode deixar, nós vamos lá. E quando eles chegaram, Jesus olhou para eles, a Bíblia diz que Jesus curou, Jesus operou milagres, maravilhas, e disse: olha, agora vocês vão e falem para João o que vocês viram. E quando aqueles amigos chegaram lá, eles falaram: João, é ele mesmo, não tem outro, não tem outro. Aleluia. Amigo, irmãos, verdadeiro é aquele que ajuda a fortalecer a fé daqueles que estão desanimados, daqueles que nos embates da vida estão com a fé fragilizada, estão passando por luta, por dificuldades, por problemas, mas são amigos verdadeiros que estão ali para ajudar. E na igreja nós precisamos ajudar aqueles que estão com a fé vulnerável, a fé sendo atacada.
Muitas vezes a nossa fé é atacada. Foi o que nós ouvimos domingo do pastor francês que estava aqui. Muitas vezes a nossa fé é atacada. E você também, muitas vezes a tua fé é atacada. Mas é nessa hora, irmãos, que você precisa de um amigo, que você precisa ajudar alguém, que você precisa dizer: eu vou tirar essa dúvida por você. Foi aqueles dois amigos que falaram: João Batista, fica tranquilo, nós vamos lá tirar essa dúvida do teu coração. E eles voltaram dizendo: a Ele, não há outro. Aleluia, não há outro, é Jesus, irmãos. Amigos são aqueles que colocam a fé em ação para fazer alguma coisa. Irmãos, existem marcas preciosas na vida de quem é verdadeiro amigo. Você conhece o verdadeiro amigo quando ele teme ao Senhor. Há temor a Deus no coração da pessoa. Verdadeiro amigo, você pode confiar nas pessoas quando aquele teu amigo, ele respeita as lideranças da igreja. Se você tem um amigo que não sabe respeitar as lideranças da igreja, cai fora, porque daqui a pouco você não está respeitando também. E a Bíblia, se tem alguma coisa que Deus não aceita, é quebrar a ordem de autoridade, irmãos. Autoridade, Deus não aceita quando se quebra essa questão de autoridade. Você precisa ver aquela pessoa que você tem que ter amizade, além dele ter respeito à liderança, você tem que ter amizade com quem tem lealdade para com as pessoas. As pessoas precisam ser leais, íntegras, sinceras. Lealdade, irmãos, é o que se espera de quem é amigo verdadeiro. Não podemos deixar o coração azedar-se por mágoas e outras situações complicadas. Pessoas que qualquer coisa estão azedas, estão estragadas. Cuidado, irmãos. Você precisa ter amizade com pessoas que saibam perdoar e pedir perdão. Pessoas que só têm amargura. Alguém fez alguma coisa, ele quer vingança, ele não sabe perdoar, não sabe pedir perdão. Cai fora de tal pessoa, irmãos. Porque como crente nós precisamos ser perdoador, precisamos saber pedir perdão. Você precisa ter amizade com pessoas dedicadas, principalmente nos momentos de crise. Pessoas que mesmo no meio de crise, mas são dedicadas. Amizade salutar é aquela que sempre deixa influências benéficas e abençoadoras. E você precisa ter amizades benéficas, amizades que vão te abençoar, amizades que vão realmente te ajudar, irmãos. Agora eu pergunto: você tem amigos fiéis? Deixa eu fazer diferente. Você é amigo fiel de alguém? Você é amigo, tem essa amizade com alguém fiel, leal? Você é sincero para com as pessoas? Antes de eu querer ter bons amigos, eu preciso ser bom amigos. Antes de eu querer bons amigos, eu preciso ser um bom amigo. Um bom amigo, irmãos, é um tesouro que não tem preço. Não tem preço a uma amizade verdadeira. Um amigo é uma porta aberta que introduz ao coração cansado um lugar de refúgio e de esperança. Esse é o verdadeiro amigo. Eu estou cansado, mas ele é um lugar de refúgio, de alento, de palavras que vão me fortalecer. Precisamos de amigos que nos encorajem, que nos ajudem. Irmãos, eu quero ser bem franco: infeliz é aquele que não tem amigos. Feliz. Pessoa que não tem amizade, que não tem amigos, ele é uma pessoa infeliz, irmãos. Ele vive na solidão, vive isolado. Ser amigo significa compartilhar a fé, compartilhar esperança, compartilhar sonhos, compartilhar objetivos, propósitos. Se você não tem ninguém para compartilhar um sonho, para compartilhar uma fé, a esperança, alguma coisa, irmão, você está complicado na tua vida. Tenha bons amigos. A amizade é um remédio eficaz para o coração, pois ajuda a afastar a depressão e o cansaço. Irmãos,
Precisamos de amigos, precisamos de amizades sagradas. Amizade sagrada, quando eu digo amizade sagrada, eu estou dizendo que a amizade sagrada é aquelas que trazem forças para você vencer os embates da vida. Amizades sagradas são aquelas que trazem influência para você buscar mais ao Senhor. Amizades sagradas são aquelas que te impulsionam a ser mais comprometido com a igreja e com o reino de Deus aqui na terra. Amizades sagradas são aquelas que te ajudam a você desenvolver os talentos e as habilidades para beneficiar o reino de Deus aqui na terra. Amizades sagradas precisam ser desenvolvidas na igreja, no dia a dia. Você precisa desenvolver amizades. Eu termino dizendo: a igreja cresce, irmãos, e tem um clima de unidade, de paz, de amor, de união, quando as pessoas estão dispostas a lutar para desenvolver amizades sagradas, amizades salutares, porque amizades sagradas normalmente são profundas e duradouras, não é coisa passageira, é aquela amizade que está solidificada no amor, na fé, na lealdade, na sinceridade, na pureza, no querer ajudar um ao outro. Quem é amigo não está puxando o tapete de ninguém. O amigo é aquele que se alegra quando vê o seu amigo sendo vitorioso. Ele não fica com inveja, ele não fica com ciúme, ele não fica enciumado, ele não fica, mas é eu que merecia, não. Se ele é um amigo, ele se alegra com as vitórias do seu amigo. Ele se alegra e bate palma quando ele vê o seu amigo sendo promovido, em qualquer situação da vida. Você tem amizades sinceras? Você é amigo de alguém dessa forma? Que você possa na igreja, irmãos, encontrar verdadeiros amigos. Você precisa encontrar dentro da igreja verdadeiros amigos, e que você seja como esses dois amigos de João Batista, pronto para ajudar, pronto para tirar as dúvidas. Que você possa ser amigos como aquele paralítico tinha os 4 amigos que estavam dispostos a levar ele até Jesus. Você é amigo quando você leva alguém a Jesus. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia. Irmãos, nós precisamos melhorar nossas amizades. Nós precisamos melhorar nossos relacionamentos. A igreja, irmãos, tem que ser lugar de amizades sagradas, amizades profundas, de relacionamento salutar. Agora, sou bem claro, se dentro da igreja você tem amizade com alguém, mas aquela amizade está te levando a orar menos, a ler a Bíblia menos, a frequentar menos a igreja, se aquela amizade está diminuindo a tua fé, ainda que seja dentro da igreja, cai fora, irmão, cai fora, cai fora. Mas nós precisamos de amizades, precisamos de relacionamento. Você que está na igreja, procure relacionar-se com alguém. Irmãos, muitas vezes há um problema quando a igreja se torna grande. E nós enfrentamos isso. Eu sei que nós enfrentamos isso. Quando a igreja se torna grande, muitas vezes as amizades são muito fragilizadas. Muitas vezes nós temos muita gente, uma multidão de gente, mas poucas amizades. Você tem poucas amizades. Mas você precisa se esforçar para encontrar bons amigos dentro da igreja. Tem pessoas com o coração aberto, tem pessoas que construíram ponte para você chegar, mas você precisa dar um passo. Você não pode só ficar olhando a ponte, vou até o irmão, não. Ele construiu uma ponte, caminhe, se aproxime dele, irmãos. Ele quer a sua amizade. Muitas vezes é um passo. Se cada um foi construída a ponte,
e aponte a Jesus, irmão. Mas cada um ficar num lado, no seu lado. Só vão a paz do Senhor e amém. Irmãos, que seja mais do que a paz do Senhor. Que você possa ter amizades, para você conversar, dialogar. Amigos até que você possa convidar para ir à tua casa, para ir tomar um café contigo. Eu quero dizer, irmãos, que você pode encontrar e vai encontrar verdadeiros amigos aqui dentro da igreja. Há pessoas que querem relacionar-se com você. Há pessoas que gostariam de ter a tua amizade. Estende a mão. Converse. Vamos nos conhecer um pouco mais, irmãos. Faça alguma coisa para melhorar os relacionamentos dentro da igreja. Agora, esse relacionamento não depende só do culto, depende da irmandade, depende de você, irmãos. Faça a tua parte e nós vamos viver como bons amigos e uma grande família. Amém? Você está disposto a fazer a tua parte? Cuidado com quem você anda. Mas assim mesmo, tem muita gente boa que estão esperando a tua amizade. Vamos orar uns 10 minutos, irmãos? Vamos dobrar o joelho, vamos falar com Deus. E que você possa dizer: Senhor, dai-me bons amigos. Senhor, ensina-me a ter bons relacionamentos. Senhor, fortaleça a minha fé e fortaleça os meus relacionamentos. Em nome de Jesus, irmãos. Não deixe o inimigo destruir as amizades. Lá em Ziglag, os amalequitas vieram e quiseram destruir a amizade de Davi com seus amigos. Não permita o inimigo destruir essa amizade. Que essas mãos sejam mãos abençoadoras para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.